seja Deus. Irmãos, eu quero nessa noite, aleluia, Jesus. Eu li o texto todo porque para os irmãos entender os 3 momentos do ministério de Pedro. 3 acontecimentos acontecem no ministério de Pedro. E para que vocês entendam esse texto, eu não vou ler o outro, é uma passagem bem conhecida, que todos já ouviram. E Pedro é aquela pessoa que todo mundo fala de Pedro, fala do jeito de Pedro, fala dos problemas que Pedro vinha ali trazendo no decorrer do ministério de Jesus, da sua ousadia, da orelha que ele arrancou quando Jesus foi preso, de ter negado a Jesus. Aleluia. Pedro é aquela pessoa que a gente ouve falar sempre dele. Mas o que eu vou falar aqui foi algo que o Senhor me trouxe, e o Senhor foi me trazendo, e foi me trazendo. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. E eu falei, Senhor. E nessa semana o Senhor me trouxe algo lá em João 21:15. Quando o Senhor pergunta para Pedro, depois que o Senhor ressuscitou, ele voltou ali no mar, eles estavam pescando, aleluia, Jesus. E ali o Senhor manda eles já lançarem a rede novamente, eles lançam a rede, pegam 150 grandes peixes, a palavra do Senhor nos afirma, aleluia. E ali, aqueles homens, João, o discípulo que Jesus amava, ele entendeu que aquela pessoa não era a não ser Jesus, o Cristo ressuscitado. E aí ele fala assim, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro pula do barco, vai a nado correndo até Jesus, aleluia, Jesus. E quando chega lá, o Senhor já está com a mesa posta, o peixe já está assado, aleluia, o pão já está pronto. O Senhor convida eles para cear, para comer com ele ali, aleluia. E ali terminar aquela refeição, o Senhor ele vira para Pedro e diz, Pedro, tu me amas? Pedro diz, Senhor, tu sabe, Senhor, eu te amo. Aí o Senhor fala assim, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Aleluia, Jesus. E aí pela terceira vez o Senhor pergunta de novo, e Pedro se sente constrangido. Aleluia, a gente ouve essa passagem sempre. E Pedro diz para o Senhor que ama, e o Senhor diz, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. E Deus insiste em falar para cuidar da minha igreja, cuidar das minhas ovelhas, apacentar as minhas ovelhas, o meu povo. E aí o que eu entendi nessa parte? Que dizer para o Senhor de boca que eu amo Ele não vale nada. Porque Eclesiastes nos afirma que não é de muito falar que se faz ouvir. O sábio Salomão, ele entendeu na sua velhice que não é de muito falar, pastor, ele se faz ouvir. Mas é as obras. Aleluias. Louvado seja Deus. Grande és tu. E o Senhor estava dizendo para Pedro, faz a minha obra. É assim que tu vai mostrar que tu me amas. Se eu digo que amo o Senhor e não faço nada para Ele, não faço a obra dele, o que é a obra dele? É cuidar da igreja. É cuidar do seu povo. É zelar. Aleluia. E eu entendi esse mistério. Se eu não estava interessado em Pedro, não estava entendendo. Aleluia, Jesus. E cuidar das ovelhas do Senhor é cuidar do Cornélio aqui, pastor, que era gentil, não era judeu. E os judeus, eles não entravam em casa do gentil. Só que o evangelho tinha que chegar até nós. E se Cristo, se o evangelho, se Jesus veio de Judá, veio da Judéia, se o Senhor veio de lá no meio dos judeus que nasceu, um judeu ia ter que vir trazer o evangelho para nós. Ia ter que pregar para nós. E a palavra precisava, porque nós também somos a igreja do Senhor. Porque quando Jesus veio, ele não fez acepção de pessoas. Quando ele falou com aquela mulher cananeia, ela não era judia. Ela não era do seu povo. E o Senhor falou para ela, aleluia, Jesus, não posso pegar um pão da mesa e dar para os cachorrinhos. Mas ela disse assim, Senhor, os cachorrinhos também comem o pão que cai da tua mesa, das migalhas. Os cachorrinhos que eram gentios,